falando sobre o personagem mais bagunçado de toda a Marvel. Vídeo patrocinado pelo Zorn007. E o vídeo é de algum otário aí, sei lá, não ligo, foda-se. YouTube! Que voz estúpida, né? Vamos falar sobre... Ok, pra explicar de onde tá vindo esse vídeo aqui em particular. De onde? Eu não sei, eu não saberia dizer. Recentemente eu vi uma notícia de que na segunda temporada de X-Men 97, os personagens vão usar as roupas que eles usaram na fase de Grant Morrison de X-Men, lá do início dos anos 2000, que é considerado uma das melhores fases de X-Men. Todo mundo E aí acontece que a segunda temporada de X-Men 97 possivelmente não vai ser muito boa, porque o time de escrita mudou inteiro e eu não escuto mais falar nada sobre. Então, gosta, todo mundo ama. Careca é divindade. E aí eu brinquei Pô, falar roupa feia do caralho. Você é feio. nos 2000, que é considerado uma das melhores fases de X-Men. Todo mundo gosta, todo mundo ama. Careca é divindade. Careca é divindade. E aí eu brinquei falando, nossa, eu espero que eles adaptem a treta inteira do Zorn sem mudar absolutamente nenhum detalhe dela, pra que a galera que não lê quadrinho entenda a minha dor. Exatamente. Entenda, porque tem um buraco no formato de um soco na parede do meu quarto de infância. Entenda, porque eu sou calvo. Isso não é nem patrocínio da manual, é estresse mesmo. Já que eu sou calvo mesmo. Então... A culpa é do Grant Morrison e da Marvel. Meu Deus, esse fera é muito queixudo. Por que tá assim? E aí eu descobri que na nova fase de X-Men, Que eu não li ainda. um dos A manual funciona mesmo? Eu não sei. personagens que vai fazer parte da equipe Essa parada do Zorn é tão confusa quanto o Onslaught. Eu diria que o Zorn é mais confuso que o Onslaught. é nosso queridíssimo Zorn. Aí eu fiquei, ok, tá bom, Marvel, tá bom. Então eu decidi fazer esse vídeo porque o Zorn era uma coisa que era muito debatida há alguns anos atrás, mas agora não mais. Isso é coisa engraçada, né? Parece que o Zorn, tipo, sumiu. Não sumiu, porque agora ele tá nas HQs novas, mas ele sumiu na ideia de... Toda a... Sabe aqueles portais de notícias que volta e meia botavam 10 curiosidades Lanterna Verde? Aí pega uma coisa muito óbvia, assim. E canais no YouTube que também é tipo 10 curiosidades sobre X-Men. E aí, tipo, fala coisa que é comum também, que você vai no Google e você só acha rapidinho. Tinha muito disso pro Zorn, explicando a trajetória do Zorn. Pulando muitas coisas, porque algumas pessoas não encontraram certas coisas que acontecem. Tipo, eu falo aqui depois que o Wolverine encontrou ele no inferno. Eu nunca vi isso sendo mencionado. Mas será uma coisa muito comum lá em 2016, 2015, por aí, pra chamar atenção pra galera sobre olha quão esquisito podem ser os X-Men, haha. E aí parece que pararam, parece que todo mundo já sabe que é esquisito. Mas aí tem muita gente que não sabe o que é Zorn. E aí esse vídeo deu uma pequena estourada. Muita gente falou do Zorn por causa do meu vídeo. Zorn virou um meme, de novo, aleatoriamente. Eu fiquei, tá bom. MCU meio que matou isso, não? Matou um pouquinho. Mas a parada é que o MCU naquela época já era grande, mas não era grande o suficiente pra que você possa fazer esse tipo de conteúdo. Mas enfim. Só que talvez volte a ser por causa de animação e por causa dos quadrinhos e pessoas conversando em geral. Então 2015 foi há 10 anos, foi. estou aqui pra dar uma explicada no que é provavelmente o personagem mais confuso que a Marvel já criou, que é tão confuso que por mais que ele tenha sido extremamente popular quando ele saiu, ênfase em ele era popular, as pessoas esquecem disso. Mas ele era muito popular mesmo. A galera gostava muito do Zorn. a Marvel não tocou Porque ele é fofo, ele é legal. nele durante uns 15 anos. Muita Até ele deixar de ser, mas vocês entenderam. gente deve saber essa história, eu até já expliquei ela no TikTok na época. Artemus, muitíssimo obrigado, que esse é mais um mês, 12 meses. É a segunda vez que aparece um aviso do Artemus. Enfim. Danos influenciando o algoritmo, não tinha isso no meu bingo. Pois é! E eu só trago desgraça pra essa plataforma também, né? Porque eu trouxe a existência... Eu peguei uma câmera e apontei pro Zorn, tipo, olha só, o Zorn existe. Deixa eu explicar o Zorn pra vocês. E a galera ficou tipo, caralho, o Zorn. E eu também apontei uma câmera pra Hotline Miami de novo, de tipo, gente, você sabe que Hotline Miami é muito pica? Eu sei que vocês viram Gemma Please, mas tipo, Hotline Miami é muito pica de verdade. Prestem atenção em Hotline Miami. E agora todo mundo é deprimido. Fazer TikTok. Agora eu vou explicar melhor, porque eu reli algumas partes do negócio. Então, do TikTok. Eu já tinha visto, eu tinha feito um vídeo muito parecido no TikTok. E é um vídeo de 5 minutos do TikTok. Era uma época que isso não era uma coisa, mas eu fiz uma coisa disso. Pergunta, porque eu não li. Como caralho a mãe pariu o Zorn se ele tinha um buraco negro na cabeça? A mutação não ativa no útero. Ela ativa quando você nasce. Depois.
negócio inteiro, eu também tenho no tempo. Mas, de novo, também era uma coisa muito popular, a pessoa pode ter só ouvido falar por aí. Mas para as pessoas que não sabem nada disso, vamos se preparar para entender a história dentro e fora do universo do mutante Zor. Bom, vamos começar com a fase de Grant Morrison em X-Men. E ela começou muito explosiva. Literalmente. Literalmente, na verdade. A fase de X-Men de Grant Morrison... Como ninguém morreu depois que saiu do útero. Não, tipo... Quando eu digo ativa depois, é ativa, tipo, quando eles são adolescentes. Sabe? Tipo, criança, adolescente. Como ninguém morreu, bom, aí você vê a história e vê que os dois estavam presos pelo governo. Então a galera morreu, claramente. Começa com a destruição de Genosha. Genosha era muito importante nos quadrinhos, mas era muito importante nos É puberdade, pode crer. quadrinhos porque existia desde os anos 80. Então, caceta, o cara começou a fase dele matando todo mundo, meu Deus. Só pra clarificar uma coisinha aqui, rapidão. Nos quadrinhos de X-Men, quem destruiu Genosha, quem mandou o ataque pra Genosha foi Cassandra Nova, a gêmea de Charles Xavier. Ela que mandou os sentinelas pra Genosha. Milhões e... Então a tirinha do Noturno teleportando o útero da Mística era mentira? Não. Tipo, eu não lembro dela em particular. Mas entendo. Regra em HQ é tipo maleável. Porque, por exemplo, o Xavier tinha uma gêmea que é a Cassandra Nova. E eu acho, se eu não me engano, que ela tinha consciência no útero. Então ela já tinha ativado a Cassandra Nova que apareceu agora, inclusive. Eu acho que ela já tinha a mutação dela ativa no útero. Alguns têm. De vez em quando acontece, irmão. milhões e milhões de mutantes inocentes. Diante real, eu acho que o genocídio passou muito batido e foi muito rápido. Foi 5 páginas de absoluta destruição de uma cultura. Sim, eu acho que o Grant Morrison deveria ter trabalhado um pouquinho mais Genosha antes de destruir Genosha, pra ser mais impactante. Mas não, era só... Começou! Sem só estava vivendo sua vida naquela ilha, foram mortos naquele massacre. Inclusive, eu quero apontar Xavier também não. Já passei pra atuar no útero, isso é muito estúpido. Sim, Xavier também, então. essa página aqui só. Eu não sei como falar isso pra você, mas os seus dias de namoro estão acabados, meu amigo. Jesus Cristo! Deixa eu voltar isso aqui. De mutantes inocentes só estavam vivendo sua vida naquela ilha, foram mortos naquele massacre. Inclusive, eu quero apontar essa página aqui só. Eu não sei como falar isso pra você, mas os seus dias de namoro estão acabados, meu amigo. Jesus Cristo, Hank, ele tá morto! Eu me divirto como otário o Fera é. O Fera é muito babaca, sim, eu me divirto com isso. Uma das pessoas que morreu na tragédia de Genosha foi Magneto. Mantém-se em mente sempre. O Fera é muito babaca, não fala muito sobre isso. É porque o Fera é babaca com o desenvolvimento de personagem. Tipo, ele não começou babaca, ele foi ficando babaca. Então, quando adaptam o Fera pra qualquer outra coisa, ele não é babaca ainda. Ele ainda não é um babaca. Mas o ponto é que ele é um babaca. Então, tipo, o Fera nunca vai ser visto como um babaca pra mente de todo mundo, a não ser que Fera babaca vire um babaca em X-Men 97, ou nos X-Men do MCU agora, ou qualquer outra coisa famosa que faça o Fera ficar conhecido como babaca. É que nem como a galera, tipo, mais... que não manja muitos quadrinhos e tal, vê o Magneto só como, ele é um vilão e ponto. E aí tem todo um argumento sobre, tipo, o Magneto estar certo ou errado, e a galera falando, não, mas ele é um vilão e tal. Eu, tipo, ele não é um vilão, tem no mínimo uns 20 anos. Esse ponto. No mínimo, do mínimo, do mínimo 20 anos. Que ele não é bem considerado um vilão, tá ligado? Importante. Um tempo depois disso, os X-Men... A galera acha que o Xavier é legal, ter esse ponto também. O Xavier é, tipo... Eu argumento que o Xavier, especialmente hoje em dia, é mais arrombado que o Magneto. Bem mais. Encontram e libertam esse mutante chamado Zorn. O nome é XORN, então pode ser... Mas até no final do HQ, sinto que nem lá eles falam do Confira da Puta o Hank, falam sim. Pelo menos no nicho de X-Men falam sim. Zorn, mas eu vou continuar chamando de Zorn mesmo, mais fácil. Cuja cabeça... Zorn. Mas sim, é Shorn, mas Zorn. Essa é uma estrela. Essa é uma de suas mutações. É tipo quem não vê o Ciclope como foto contra os filmes. O Ciclope é tipo um dos melhores personagens de HQ de todos. Só que você precisa ler 70 anos de HQ pra ter o arco inteiro dele e ver o quão brabo ele tá hoje em dia. Mas nada adaptou isso bem o suficiente. Ou tentou adaptar isso em geral. O X-Men 17 tá indo um pouquinho nessa direção, mas só um pouquinho mesmo. E acho que na segunda temporada não vai mais. Então agora é meio que... blé, entende? É um blé. A galera não respeita o Ciclope, vai continuar respeitando, a não ser que ele seja muito badass em algum filme. Mas o ponto do Ciclope não é exatamente ele ser badass, é mais o arco que ele teve. As ideologias que começou a ter. Ele meio que tem duas, a segunda é de cura, mas isso é um rolê dele. Ele tem uma estrela na cabeça, por isso ele usa esse capacete. Ele não se juntou aos X-Men imediatamente, ele precisava de um tempo pra si só, então ele foi meio que peregrinar. E um tempo depois, o Scott encontra ele em um templo. Inclusive, ele é chinês e fala em mandarim, o que confirma que o Scott fala mandarim também. Ok, Scott... pois é, né? Boa, Scott.
precisa da ajuda dele pra lidar com a Cassandra Nova, que é a primeira grande vilã da saga do Grant Morrison, enfim. Depois disso, ele se junta à equipe e fica por lá. E eu sei que é difícil falar disso de um personagem de 20 anos atrás e que nunca foi adaptado. Moleque, X-Men é tipo o stand de Jojo. Um cara tem garras de osso. Enquanto o outro tem um buraco na cabeça. Em Jojo o cara seca. Enquanto o outro pula de uma geração pra outra. Vai fazer bagulho desbloqueado. É porque tem literalmente níveis de poder em X-Men, né? Tipo, classificações de mutante. Tem os mutantes nível alpha, e aí mutantes nível ômega, e tem o outro que eu esqueci como é que era, da Gama, não lembro. Mas literalmente dentro de X-Men, as mutações realmente são diferentes, a parte da lore em si. Pra nada, eu acho que ele não está em nenhum desenho animado e ele não está em nenhum filme, mas o Zorn era Faz o Power Scaling? Não! muito gostado pela galera que lia quadrinhos. A galera gostava da personalidade dele, porque ele era muito legal, muito bonzinho, e soltando algumas piadinhas aqui e ali Os caras não soltam laser, na verdade a gente soca. Exatamente, isso é irado. pra aumentar o seu carisma em geral. Se eu for comparar com alguma coisa, é como se fosse um Noturno de novo. Noturno é um personagem muito gostado, porque ele só é legal. Ele só é um cara muito legal. Zorn tinha essa vibe, e inclusive ele O Noturno é legal, todo mundo gosta do Noturno. fez algumas coisas meio fantásticas pros X-Men. Como ele Sim, eu tô no auto react. consegue curar as pessoas, ele curou o Xavier. Xavier pôde andar novamente por causa dos poderes de Zorn. Além de O Xavier, ele pode andar e depois ele não pode andar, depois ele pode andar, depois não pode andar, depois ele pode andar, depois não pode andar. Eu acho que nada recebeu mais mudanças no status quo do que a deficiência de Charles Xavier. Vou pegar café. Calma aí. Voltei. Eu acho que o Xavier passou mais tempo andando que na cadeira. Provavelmente, na verdade. Porque o Xavier precisa estar numa cadeira de rodas. Ele começou assim. Então, alguns autores, por mais que, tipo, já tenham dado jeito pro Xavier voltar a andar, alguns autores decidem. E se ele só voltasse pro que a gente conhece dele e botar ele na cadeira de rodas de novo? E às vezes ele volta pra cadeira de rodas. É isso. que ele era um professor muito atencioso. O Xavier não podia só usar os poderes pra se sustentar. Ele não é telecinético. Tipo, ele não move coisas com a mente. Ele entra na mente. Com seus pupilos. Então ele era A não ser às vezes que talvez em HQ ele tenha sido, mas é porque... Irmão, o Magneto em uma edição consegue controlar o corpo das pessoas porque tem tipo ferro dentro do corpo da pessoa. E não colocaram ferro, é tipo o seu ferro natural e ele consegue controlar. Esse poder nunca mais trazido à tona. HQ. era ótimo. Ele era meio intolerante religioso. Ah, é, tem esse detalhe. Atencioso com seus pupilos. Então ele era ótimo. Ele era meio intolerante religioso. Mas fora isso, ele era legal, eu acho. E aí rola É, essa piada é boa. Eu gosto de minhas piadas às vezes. Minhas piadas são engraçadas. um certo arco onde alguns alunos É, não é telecinético, às vezes ele é? É, tipo isso. do Zorn tentam matar a Emma Frost. E acontece que eles foram contados pra essa personagem chamada Esme Cuckoo. É muito rolê explicar quem ela é, mas enfim. E quando Eu não vou explicar quem é a SB Cook, é um rolê mesmo. descobrem, perguntam: com quem você vai se encontrar, Esme? Aí ela fala algo misterioso na vibe de: ah, Eu acho que é a Esme que começou a namorar o Cable adolescente. Shenanigans de viagem no tempo, apareceu um Cable adolescente. E ele chegou a matar o Cable mais velho, mas enfim, apareceu um Cable adolescente. E esse é o nosso Cable principal agora. E aí eu acho que ele namorou a Esme. Ele namorou alguma das gêmeas. se você soubesse, talvez a gente se encontre em novo mundo, mas eu duvido. Inclusive, ela tava usando Não gosto de cabelo adolescente também não, eu prefiro do Cable original. Mas, é. uma droga que deixa os poderes dela mais fortes, porém deixa ela mais instável. Vai ser importante também. E aí vem a grande revelação. Rola uma emergência e os X-Men têm que ir pra lá, menos Zorn, que fica na escola. Essa emergência no asteroide M, que é relacionado ao Magneto. O Dona Moon tá aquele meme do Paraquebom pra eu me ando assim mesmo. Então, eu não tenho mais muito o que dizer com isso. Eu gosto desse vídeo, eu acho esse vídeo legal. E acho minhas piadas engraçadas. Às vezes eu sou engraçado, gente. E aí os X-Men, oh porra, é uma armadilha, o Magneto tá vivo. Na escola, após uma pequena situação, o Xavier nota que o Zorn tá estranho, né? Ele tá trazendo os ensinamentos meio Magneto pros seus alunos, e ele tá parecendo um pouco Toda vez que eu me reajo, toda vez que eu reajo a um vídeo meu, é realmente eu colocando uma medalha no meu pescoço. É isso. arrombado, né, do nada. E aí vem a revelação: Magneto nunca morreu em Genosha, Zorn era Magneto. Nunca existiu aquela prisão e nunca existiu um Zorn. Tudo aquilo ali foi tipo um teatro, pra Zorn poder ser confiável quando ele entrasse no grupo. Como que o Magneto fez o bagulho da estrela na cabeça? Eu não Eu não sei também. sei. Eu também não sei da Nael do passado. Teatro, eu acho. Então ele deixa o Xavier cadeirante de novo, Jesus Cristo, Magneto. Leva os Pior que eu não acho que foi explicado como, com os poderes do Magneto, ele consegue curar. Não, tem uma explicação disso, né? Alguma coisa com inserindo ferro no corpo das pessoas pra controlar. Era isso? Eu não lembro. Como que o Xavier... Então, eu acho que tinha uma explicação porque ele era literalmente o curandeiro do grupo. Então tinha que ter uma explicação, mas eu não lembro qual que era. Ou se tinha, em geral. Mas enfim.
Com magnetismo pode fazer qualquer coisa? Depende do autor. Os alunos dele embora, no caso, transformar Nova York em uma nova Genosha. Ou seja, matar os humanos e aí trazer os mutantes pra lá para um novo Meu Deus, é o Alan de Invencível. Ok. paraíso. E ele consegue fazer isso porque está usando a mesma droga que a Esme estava usando antes. A Esme, obviamente, estava do lado dele. É isso que ela estava falando naquele arco. Magneto / Zorn estava tentando matar todos os X-Men um por um esse tempo inteiro. E ele conseguiu esse plano agora para matar todo mundo ao mesmo tempo. Obviamente não morreram. E aproveitou a deixa para fazer isso com seus poderes agora muito mais absurdos por causa da droga. Por mais que deteriore um bocado sua mente. Além Cadê os Vingadores? disso, ele conseguiu Na verdade, tem uma explicação. Eu acho que ele já era nisso, né? Que os Vingadores estavam sendo Wanda. É isso. Eu acho que foi, tipo, mais ou menos essa época que Wanda. Então, conseguia curar por causa de, tipo, nanosentinelas que ele colocava no sangue das pessoas. É um rolê, mas enfim. Não vou contar a história inteira do que acontece aqui. Vou só pro ponto final de uma vez só. Tchau, Foxy. Magneto mata Esme porque ele é um babaca. Magneto mata Jean porque ele é um babaca. E aí o Wolverine vai lá e corta a cabeça dele. Fim dessa história inteira. Isso foi bizarramente dark, não foi? Jesus! Eu quero que vocês mantenham em mente que isso tudo aconteceu em, tipo, 3 anos pros leitores. Então foi 3 anos da galera conhecendo o Zorn, gostando Alguma coisa X mandou dia gay, SLA tô tentando prestar atenção em você reagindo a essa passiva do vídeo. Obrigado, Gabi, por R$22. do Zorn, vendo o Zorn Qual é a idade do Magneto? Sim. em várias historinhas. Não só os A esse ponto, mas aquele deve estar com uns 80, né? 80, por aí. personagens se Pior que o Magneto parece mais velho que o Xavier, sendo que ele é um pouquinho, mas não para ser tanto, enfim. sentiram traídos dentro do universo, os leitores se sentiram traídos aqui fora. Foi uma puta reviravolta que claramente foi planejada, na verdade. Tem inúmeras dicas aqui e ali de que isso realmente ia acontecer, de que tinha alguém traindo o grupo, mas acontece que era o Zorn, a última pessoa que você pensaria. Uma loucura total. E esse final da história aconteceu em novembro de 2003. E aí, em julho de 2004, a gente tem um retcon. Tem um Yay, retcons! retcon muito casual, na verdade, em Excalibur, escrito por Chris Claremont, mantém esse nome em mente também. É revelado que o Magneto só tá aqui e tá vivo, e que quem causou aquilo inteiro Nossa, Daniel Fernandes, mas você pegou uma HQ com uma qualidade bosta, hein? Caralho! em Nova York foi um impostor. Tem até uma fala do Magneto aqui em relação ao massacre que aconteceu em Nova York. Eles acham que eu seria capaz de fazer aquilo? Você acha que eu seria capaz de fazer aquilo? Aí o Charles responde, bom, você tem uma certa reputação, e o Magneto fica puto, não pra isso. Ok, que porra é? Pô, 3 anos de bagulho saindo todo mês sem falha, os quadrinhos seguem cronogramas sem hiato. Por que eu não consumo essa mídia? Não, então, explicar pra você, cara. A HQ sai basicamente todo mês sem falha, mas a parada é que às vezes tem uns atrasozinhos aqui e ali e blá blá blá. Mas a HQ é mensal. Você tem que lembrar disso. Então é tipo, ai meu Deus, a gente tá em hiato em One Piece de novo. Quando o hiato parar, você recebe tipo 20 capítulos seguidos. Em HQ, você recebe o quê? 3 nesse meio tempo. É isso. Essa. Em primeiro lugar, eu quero clarificar que aquele Zorn Magneto estava muito instável por causa das drogas. O que eu me lembro foi por conta do Magneto do universo Ultimate que se popularizou essa visão do Magneto genocida. Eu não acho que foi o Ultimate, mas eu entendo pensar nisso, porque tipo, a parada que o Ultimate estava saindo enquanto o Magneto já estava mais suave no universo principal. Só que toda animação bota animação e coisas fora de HQ, bota ainda o Magneto como um vilão. Menos a 97 agora, que é mais um personagem muito mais complexo, como ele é nas HQs mesmo. Mas sempre ele como vilão. Então botar ele como genocida é uma coisa que, tipo, faz sentido você pensar isso. Tipo, pensar que é assim. E X-Men 97, ele realmente tentou um genocídiozinho ali. Mas pra HQ é outra história. Enfim. Aqui do Ultimate foi uma parada desnecessária, sem ideologia, sem motivo, sem lógica. Foi só um bom dia de tsunami. Mas não foi nem o Magneto. Não foi o Magneto. Não foi o Doom? Foi o Doom. Pera, o que fez? Foi o Magneto sendo manipulado pelo Doom. Foi isso. Lembrei agora. Pois é, verdade. E também porque ele estava sendo meio que mais ou menos Foi o Magneto? Sim. É porque eu tava lembrando. O Doom tá envolvido nisso também, mas ele tá envolvido, tipo, no final. Ele tentou o genocídio antes e depois de Genosha. Eu não lembro nem se tem Genosha no Ultimate. manipulado por John Sublime. É um outro rolê. Eu não vou falar sobre essa porra inteira, tá? São retcons em cima de retcons em cima de retcons. Mas esse negócio em particular do John Sublime dá pra interpretar
O Doom Doom ou do Richards? Doom Doom. No Maker, não. É isso da própria história do Grant Morrison. Magneto causar um massacre em Nova York foi orquestrado por esse... Como ele fez esse nome? Usou poderes dele pra mexer na placa tectônica? Ele inverteu os polos magnéticos. E aí, na edição seguinte, isso foi retconizado e a explicação é diferente, eu não lembro qual que era, porque nada que eles falaram faz sentido. Tem duas explicações na mesma HQ. É tipo, em uma edição fala uma coisa, na outra fala outra. Aquele evento é uma bosta. Esse cara chamado John Sublime, fazendo com que o Zorn Magneto tome drogas, que assim a opinião pública dos mutantes vai pra casa do caralho. Mas isso não muda o fato de que o Magneto genocidou uma galera em Nova York. 5 mil pessoas morreram, né? Agora vamos um pouquinho pra fora, tá? Olhar pros escritores e tudo que tava acontecendo aqui fora. Magneto foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, lá nos anos 60, é claro. Só que ele era um vilão muito simples. Muito, haha, eu sou o mutante do mal pra lutar contra os mutantes do bem. X-Men, vocês bem, eu mal, vou bater em vocês, vamos. Isso continuou por alguns escritores até Chris... Ele encontrou os ferros do sangue dos tubarões, fazendo com que todo nadasse sincronizadamente, mexendo as águas para criar tsunami. Eu odeio HQ, eu odeio HQ, eu odeio quadrinho, eu odeio quadrinhos. Eu amo quadrinhos. Claremont, o mesmo de Excalibur que eu falei agora, começou a escrever X-Men. O que eu vou falar aqui talvez seja polêmico, talvez seja cancelado na internet, mas meio que foda-se. É aquela coisa, eu dei esse aviso aqui, porque o que eu vou falar é muito óbvio se você ler HQ e se você ler X-Men especificamente. Tipo, se você gostar de X-Men, você concorda comigo nisso daqui. Isso vai vir até pra uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, se você não lê HQ, ou não lê tanto HQ, ou não lê tanto X-Men, você vai discordar. E o que eu vou falar agora é isso aqui. Chris Claremont é o escritor mais importante de X-Men. Foi ele... E ele é. Ah, o Stan Lee criou, sim, mas o X-Men de Stan Lee não tem nada a ver com o X-Men depois. E aí por isso que vem aquela coisa inteira de... Ah, a galera fala que X-Men é tipo igual... É igual não, lida com questões sociais desde seu início. Mas aqui, isso não é verdade, é só você ler, viu? No início, na fase do Stan Lee, não era verdade. Mas, tipo, justo, só que... Chris Claremont é quem realmente é o pai de X-Men. Pelo menos a ideia de pegar a X-Men e falar, agora essa porra é assim. E essa porra virou assim pra sempre. É isso. Ele pegou X-Men e definiu. Isso aqui vai ser X-Men. A partir de hoje, anos 70, X-Men, hoje anos 70. A partir deste ano, que se passa nos anos 70, que é anos 70 agora, X-Men é na verdade sobre isso. E X-Men é sobre isso até hoje. É isso. Ele que deu a cara de X-Men, foi ele que criou a maioria dos... Aí por isso que, tipo, mas eu quase falo o Charles pra falar do Stan Lee. O Stan Lee criou, tipo, mas se tivesse... Se o Chris Claremont não tivesse aparecido, ninguém ia dar uma foda, porque não é tão boa a primeira fase de X-Men. O X-Men Stan Lee não é tão legal não, na verdade, é muito blé. Os personagens que vocês não é só do Stan Lee, mas tudo bem. Conhecem de X-Men, foi ele que trouxe muita mitologia e muita vibe e muitos... Ia ser um time C? Provavelmente. Os temas também. Os temas já estavam ali, mas era meio que um subtexto, ele puxou pro texto. Então. Muitos temas também. Os temas já estavam ali, mas era meio que um subtexto, ele puxou pro texto. Exatamente. Era um subtexto por causa da época que foi lançado e do fato de que, tipo, era um mutante contra um mutante e as pessoas só odiavam mutantes, ponto. Aí tava o subtexto, tá ligado? Mas aí ele fez, por exemplo... Os temas também. Os temas já... Ele fez Massacre de Mutantes. Não, né? Não tem muito o que fazer sobre isso. Estavam ali, mas era meio que um subtexto. As PC edições dos X-Men do Stan Lee é horrível de ruim. Eu não acho que é tipo horrível. Mas é boring. É isso, é chato, é monótono. É blé. Puxou pro texto. Stan Lee e Jack Kirby criaram o X-Men, mas eu diria que Chris Claremont... Toda vez que eu vejo o Colossus, meu cérebro lembra que ele é de menor, mas ele não é de menor. Inclusive, ele pegou aquele Pride quando ela era de menor, se não me engano. Não era isso ou era o contrário? Deu forma a X-Men. E uma das coisas que Chris Claremont fez foi mudar bastante Magneto. Ele fez com que Magneto... Sim, também é de menor? Hoje em dia ele não é mais. Parasse de ser só um vilão, haha, sou do mal porque eu sou do... Massacre Mutante é muito bom. É bom, me apaixonei aí pelas HQs. Nossa, Massacre de Mutantes é uma das melhores sagas de X-Men. Puta que pariu, que saga boa. Mal e eu gosto... Que saga boa! Ser do mal, eu odeio vocês X-Men. E trouxe pra ele, por exemplo, a backstory de ser sobrevivente do Holocausto. Deu pra ele uma ideologia mais formada e com isso fez com que ideologias fossem o tema de X-Men. Deu uma complexada muito forte no Magneto, que aos poucos fez com que ele deixasse de ser exclusivamente... Mesmo Thor, o melhor escritor não foi o Lee, foi o cara que escreveu o Thor, o saco, o Fror.
Qual era o nome do cara? Eu esqueci, mas eu sei qual é. Todo mundo fala muito bem dessa run. Só um vilão. E ele escreveu X-Men e vários quadrinhos de X-Men, na verdade, por 15 anos. Então, Jack Kirby. É o Jack Kirby mesmo, né? Fez. Eu acho que foi. O Jack Kirby. essa mudança gradual foi consistente durante esses 15 anos. E aí veio os anos 90 e tal, né? Anos 90. Foi aí que comecei a ler HQ. Não no caso que eu estava vivo nos anos 90. Eu tava, mas no final dele. Não comecei a ler HQ literalmente nos anos 90. Mas as primeiras HQs que eu li na minha vida foram um bando... Quer dizer, foi uma do Homem-Aranha, contra o Borlum. E depois um bando de HQ de X-Men dos anos 90. Nos anos 90, a Marvel decidiu, e se Magneto malvado? E aí Magneto malvado de novo. Inclusive, até o momento onde apareceu esse cara chamado Joshua, que seria um Magneto rejuvenescido e bonzinho, mas acontece que ele só era um clone do Magneto, e aí o Magneto luta contra o Joshua no final. Ai, quadrinhos. Então, anos 90, o Magneto voltou a ser... Isso nunca vai fazer sentido na minha vida, mas eu acho que o Wolverine aqui tava com garra de osso? Eu acho que não, né? Não, era adamantio. Como caralho? A ser que seja. Meio que um vilão muito padrão e genérico. E aí Grant Morrison decidiu escrever a sua história de X-Men e colocar essa reviravolta do Zorn, onde no fim das contas Magneto era Zorn e as drogas e manipulação deixaram ele muito mais instável do que geralmente ele deveria ser. E ele causou um genocídio. A parada que ainda assim, mesmo ignorando o negócio sublime da droga, o cara foi lá e... O Logan chegar perto do Magneto é muito estúpido sempre. Eu não esqueço quando tem Vingadores vs X-Men e tem um painelzinho do Homem de Ferro lutando contra o Magneto. E é tipo... Homem de Ferro e Magneto lutam um contra o outro. Apesar de estarem em óbvia vantagem, Homem de Ferro não se deixa... em óbvia desvantagem, Homem de Ferro não recua e continua indo para frente, tendo um confronto bom contra seu oponente Magneto. Então, tipo, não, ele não teria. O Magneto, tipo, fecharia a mão. E aquela armadura em particular que o Tony tava usando só ia estourar. É simples assim. Não é nada... Tá ligado? Tipo, não... Enfim, whatever. Se filtrou na escola durante um tempo com um puta plano de tomar a escola. É um pouquinho estranho. Aquela armadura de plástico. Obrigado, velho. Esse negócio inteiro. Não é algo que tá dentro do personagem. Pelo menos... O Tony deve ter criado uma tecnologia anti-magneto. Então, só foi explicado em alguma outra HQ de tipo, não, na verdade, aquela armadura era de Blash the Buck of Stars, e portanto o Magneto não consegue usar o metal dela. De como o personagem eventualmente foi ficando. E acontece... Não, o Magneto iria conseguir atravessar o infinito Gold, sim. Que a galera dentro da Marvel não gostou muito disso. Pelo que dá pra entender. A galera não... Tipo, depende da versão que você tá dando pro Magneto, mas eu acho que a maioria dos Magnetos consegue sim. Foi uma fã do Magneto genocida viciado em drogas. Esse era o primeiro problema que a Marvel tava tendo com essa reviravolta. Portanto, imediatamente, Claremont, podendo escrever X-Men de novo, foi lá e mudou isso, falando que o Magneto só tava escondido depois do massacre em Genosha e que quem fez aquela porra toda foi um impostor. E agora você me pergunta, quem que era esse impostor? A resposta é muito simples, a resposta é Zorn. Não, eu não tô zoando. Mas... Agora que fica divertido. Deixa eu pegar café. Cortei! Aqui tava cheio de pegar café, é impressão minha. Não é impressão sua não, é que agora eu tomo numa taça menor, uma caneca menor. Enfim, vambora. Zorn é o impostor dele mesmo, que na verdade era o Magneto, que na verdade era Zorn, caralho, sim. Basicamente, assim que Grant Morrison parou de escrever X-Men, nós fomos apresentados ao personagem Shen Zorn. Mantenha-se em mente pra cair na prova. Shen Zorn é um mutante chinês e é irmão gêmeo de Quan Yin Zorn. Inclusive, a gente volta um pouquinho. Até esse momento que eu falei agora, tava completamente explícito e escancarado de que o Magneto fala mandarim fluente por algum motivo. Quan Yin Zorn foi o humano que os X-Men encontraram Dito isso que era o Zorn Marvel Rivals, imagina as interações, cara, isso é muito engraçado. lá naquele lugar recebendo experimentos e aí resgataram ele. O cara que tinha uma cabeça Zorn parece nome de remédio, nome chinês, verdade. que na verdade era uma estrela, por isso ele tinha que usar um elmo, e que no final foi revelado que era na verdade Magneto, na verdade Zorn Que musiquinha fofa no fundo do vídeo é a de Deadly Premonition, adoro. era Magneto, que era Zorn. Magneto estava fingindo ser Zorn, mas Zorn estava fingindo ser Magneto. Shen Zorn é o irmão gêmeo de Quan Outro poder do magnetismo, línguas. Yin Zorn, e ao invés de ter uma estrela na cabeça, ele tem um buraco negro na cabeça. Então, basicamente, quando o Magneto
Magneto falou que aquilo tudo foi um teatro, aquele não era o Magneto, aquele era o Zorn, achando que ele tinha feito um teatro. Mas na verdade, tudo aquilo ali que você leu foi verdade. Zorn era só um brother, um mutante com poderes de cura que se juntou aos X-Men. Aí ele começou a tomar aquela droga pra ficar mais forte, se viciou nela e se viciou tanto que ele perdeu a cabeça e começou a achar que ele era o Magneto. Ou seja, o Magneto realmente nunca fez nada de errado nisso tudo, ele só tava ali de boas, escondido durante alguns meses. Porque o buraco negro é um plano da estrela. É, óbvio. Obviamente. É assim que funciona a astronomia. Existe. Enquanto isso, Zorn começou a achar que ele era Magneto. Isso tudo aqui aconteceu porque é o que eu tinha falado. As pessoas genuinamente gostavam do Zorn. Zorn era um personagem que a galera que lia quadrinhos real gostava. Então eles deram esse retcon meio louco pra ter algum Zorn na equipe. Não o genocida que tá decapitado, mas esse novo Zorn que tem os mesmos poderes que o outro, mas que tem uma cabeça de buraco negro. Então Shen Zorn entrou na equipe como o novo Zorn. E Shen Zorn foi imediatamente esquecido, ninguém ligou pra ele. Porque, é claro, era um novo personagem. Por mais que você tenha literalmente só criado um clone. O público tinha essa retconizada? Não, odiaram. Gostaram que, tipo, o Magneto não causou uma merda gigantesca. Mas, tipo, isso não respondeu o problema do Zorn causando uma merda gigantesca. Então, né? O universo X-Men é mais confuso que Bleach? Sim. Não, ironicamente. Porque Bleach é confuso, entre aspas, porque eles não se explicam. Você tem que pegar as dicas aqui. X-Men se explica e se contradiz. É isso. Do outro Zorn não é o Zorn. Leitores gostam do personagem em si, não só pelo que ele meio que é, mas pelas experiências que ele teve. O Zorn tem um queixão, hein? Giga chat. Pelos arcos que ele teve, que ele cresceu com a gente. Ver o Zorn sendo professor era legal. Isso foi quase como um vamos resetar o Zorn aqui, mas não deu certo. É um outro Zorn. Não precisou ter revivido o Zorn com, sei lá, Wanda e dito que ele não era mais drogado? Aí você quer facilitar muito a Marvel, né? Além disso, a Wanda tá ficando maluca nessa época, então não sei. Tudo bem que a Wanda vai ser importante daqui a pouquinho, mas tudo bem. Cara, um dia você vai pegar X-Men pra ler e tem árvore genealógica que envolve múltiplas linhas temporais. Na verdade, sim. Na verdade, sim, essa parte louca. Zorn. Então meio que imediatamente pararam de ligar. Ok, Kwon Yin Zorn foi o tal do genocida lá que matou a galera em Nova York. Como caralhos este homem ficou parecido com o Magneto? Tipo, ele tem o rosto do Magneto e tem os poderes do Magneto. A resposta é Wanda, mas eu não sei na verdade. Talvez, eu não tenho ideia. No guia oficial da Marvel pra X-Men de 2005, a gente vai longe agora, eu sei. Tem meio que um perfil de vários mutantes ali e um desses é Zorn. E nesse Se fosse botar o Zorn mais Rival, você acha que seria o Shen ou o Kwon Yin? Teria que ser o Shen. Não, teria que ser o Kwon Yin. Teria que ser o Kwon Yin. Shen é meio... Ninguém liga pro Shen. Ninguém liga pra Shen Zorn, cara. Kwon Yin é o que tem a backstory esquisita. Esse guia tem a frase: cresce que a transformação de Zorn pra Magneto foi causada pela filha de Magneto, a Feiticeira Escarlate. Isso nunca mais é mencionado em nenhum outro quadrinho que você encontrar. Isso não está nem mesmo na Wiki. Só que a gente não acaba isso por aqui, não. Depois que a Wanda decidiu que mutantes são cringe nada based, ou seja, tirou os poderes de vários mutantes, quase todos os mutantes do mundo, Olha, eu pesquisei no Reddit e percebi que muitas pessoas acrescentam que o olho ganha assim do Magneto, mas eu não me importo com as outras pessoas, nem com o Power Scaling. poderes O Scott é filho de um pirata espacial, casou com duas clones diferentes de sua esposa, tem um filho que, na verdade, nasceu em outro futuro que nunca existiu, porque o primo dele, de outro universo, impediu que o filho dele nascesse e, tecnicamente, é o próprio tio. Sim. Família Summers, gente! deles meio que se juntaram e criaram uma massa de energia chamada A Coletiva. E essa coletiva foi direto pra antiga Genosha, onde Magneto estava. Isso é porque a coletiva absorveu a energia de um mutante em particular que já estava morto há um bom tempo, Zorn. Acontece que a energia do Zorn, entre aspas, meio que continuou na mansão Xavier depois da morte dele. Tipo, ele morreu, mas a presença, entre aspas, do Zorn, do Kwon Yin Zorn, no caso, ainda estava por lá. Odeio que fizeram com o Feiticeiro Escarlate pós-GM. Yes. Eu até de rir por causa daquele mutação cringe nada bem. Eu perdi minha piada, calma aí. De Magneto a isso não está um cringe nada based? Wiki. Só que a gente não acaba isso por aqui, não. Depois que a Wanda decidiu que mutantes são cringe nada based, ou Ok, eu faço piadas boas. seja, tirou os Eu sou muito engraçado, sabiam? poderes de vários mutantes, quase todos os mutantes do mundo, os Mereço R$500 só por essa piada. poderes deles meio que se juntaram e criaram uma massa de energia chamada A Coletiva. E essa coletiva foi direto pra antiga Genosha, onde Magneto estava. E Eu acho engraçado porque a galera, tipo...
O Magneto só vai e volta e meia pra antiga Genosha. Porque a coletiva absorveu a energia de um mutante em particular que já tava morto há um bom tempo, Zorn. Acontece que a energia do Zorn, entre aspas, meio que continuou na mansão Xavier depois da morte dele. Tipo, ele morreu, mas a presença, entre aspas, do Zorn, do Kuan Yin Zorn, no caso, ainda estava por lá, tipo, ainda estou aqui. E aí foi absorvida pela coletiva pra ir falar com o Magneto. Jéssica, você tem um bundão. Às vezes incomoda. Você tem um bundão, você tem um peitão, cara. Toda vez que você aparece. E falar com o Magneto, porque Tudo bem que o Capitão América também tem os glúteos muito bem definidos, né? Mas enfim. ele ainda tá malucão e tá falando, pô, vamos matar todo mundo de novo. Aí o Magneto, não, eu não quero, foi você que fez. Incomoda? Não, tá tudo bem. Ela pode ter o bundão que ela quiser, não tem problema não. Cara, 1000 Dinastias M's antes da Wanda do Ultimate, aquilo ali foi fetiche mal escondido de alguém? Yes, aquilo foi pra polemizar. Aquilo foi muito pra polemizar. Só pra deixar claro, deixa eu virar pros Quando eu digo que suave, né? Sim. leitores explicar. Não fui eu que causei o genocídio, tá? Foi esse cara aqui, foi o Zorn. Aí os Vingadores vão lá e lidam com o Zorn, problema resolvido. Na real, tá tão resolvido que eventualmente o Wolverine vai pro inferno, não pergunte. E ele tem que lutar contra todo mundo que ele matou. Uma das pessoas que tá ali é o Zorn, ou seja, Zorn realmente morreu. Aqui o Zorn. É porque eu não botei uma setinha no vídeo, tem gente que não viu, mas aqui o Zorn. Olha o Zorn aqui. De verdade. Ele tava ali em cima também, peraí. Cadê? Aqui, é no painel de cima. No painel de cima. Pode voltar mais? Caralho! Ele tava aqui. Ah, sim, ele tá aqui, pô. Aqui o Zorn. Aqui o Zorn. Enfim. E ele tem que lutar contra todo mundo que ele matou. Uma das pessoas que tá ali é o Zorn, ou seja, Zorn realmente morreu de verdade, Olha no canto diretor de Jack pra internet. verdade mesmo dessa vez. Cadê? Peraí. Pro inferno, não pergunte. E ele tem que Ele tá tipo o Zorn, ele tá ali. lutar contra todo mundo que ele matou. Uma das pessoas que tá ali é o Zorn, ou seja, Zorn realmente morreu de verdade mesmo dessa vez e está no inferno. Pronto, resolvi. What the fuck, realmente? Oi, Frost. Só que aí, Krakoa. Em Krakoa eles revivem literalmente todos os mutantes, incluindo Kuan Yin Zorn, ou seja, ele está de volta, o pesadelo voltou, mas ele não tá loucão de drogas agora, então ele voltou a ser alguém normal. Ele é um Conheça na Marvel, quanto tempo até o Zorn começar a virar viciado em drogas de novo? personagem decente novamente, por isso ele está na nova fase de X-Men. A não ser que aquele seja o Shen Zorn, mas acho que é o Kuan Yin mesmo. E essa é a história inteira do caos narrativo chamado Zorn. Lembrem-se, crianças. Ele já não é? Eu não tô vendo a fase atual, eu não sei se ele virou drogado. Quadrinhos são muito legais, mas às vezes, eles são muito estúpidos. Esse é um dos meus exemplos favoritos, por isso que eu fiquei um bom tempinho explicando pra vocês. Eu adoro isso porque eu odeio isso. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. De nada. Ei, olha, meu vídeo novo aqui. Vamos ver meu vídeo novo. Vejam meu vídeo novo. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. No caso, o vídeo novo de Daniel Fernandes. É esse mano aqui. Ele é bonito. Enfim, deixa eu deixar o até tocar. Até a próxima e até. Até. YouTube! Eu ia falar bom vídeo, mas... eu gosto de rever. Narcisista? Yes.